Boa tarde, boa tarde. Gente, já são 4h30. Estou aqui para mais um vídeo com vocês, mais um estudo do livro do Apocalipse de João. Lá em Israel, agora não temos. Deixa eu ver se lá de dentro está funcionando. Não temos a website de fora, porque. O live de fora, porque agora é Shabat, né? É sexta-feira. E lá em Israel já é. Lá em Israel já é. São 6h30, né? Então já encerrou. Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui tá live. Pode ser que não seja live mesmo, seja uma transmissão de outro dia. Eu vou deixar aqui, nessa aqui. Vou deixar ali para. Vamos ver se é de hoje mesmo. Daqui uns dias nós vamos começar esse mês, entre esse mês agora, né? A festividade da tomada de Jerusalém. Então, começa agora um período de jejuns e orações. Então, vamos nessa, né? Estamos lendo aqui o livro de Apocalipse. Hoje vamos entrar no capítulo 4. Passamos pelas igrejas. Não foi fácil passar pelas igrejas, né? Da Ásia Menor, que hoje é Turquia. Nós vimos como a igreja primitiva estava com problemas, como as nossas de hoje, não tem diferença nenhuma. Problemas, assim, grosseiros, né? Grosseiros mesmo. Que até escandalizaria alguns hoje, né? Mas é o que tinha para aquela época e é o que nós temos para agora, né, gente? Nós não somos melhores também, não. As nossas igrejas também têm problema demais. Mas estamos caminhando. Estamos caminhando na esperança da eternidade. Que passemos por aqui, nesse vale de lágrimas, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, é a nossa esperança. Tá? Pensando nisso, esse Salmo 23 toma uma dimensão bem maior. Bem maior. Cada partezinha dele tem um significado magnífico para nossas vidas. Ele tem mais sentido se estudado no hebraico, né? Mas a gente não está estudando em hebraico, estamos falando na tradução que foi feita, então vamos nessa. Então vamos lá. O livro do Apocalipse não foi escrito em hebraico, o livro do Apocalipse foi escrito em grego. Tá? Depois destas coisas, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, depois de toda aquela palavra que Jesus de Nazaré, agora não mais Jesus de Nazaré, mas aquele que reina eternamente, aquele que tem os 7 espíritos, que tem as 7 estrelas, né? Tá. Esse aqui é o que João viu. Depois dessa visão de João e depois das cartas que Jesus, ou que esse magnífico ser
ditou para João escrever, ele diz: depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Então João olhou e tinha uma porta aberta. E ele ouviu a voz, a mesma voz que ele ouviu no começo, e a mesma voz que Daniel ouviu também, dizendo: sobe, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois dessas que você viu aqui nas igrejas. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Engraçado, porque o arco-íris... Gente, minha garganta tá horrível, viu? O arco-íris tem 7 cores, mas esse aqui ele disse que tinha a aparência de uma esmeralda. A esmeralda é verde, né? O trono era de jaspe, que é uma cor avermelhada, e sardônio, que eu não sei qual a cor de sardônio. Sardônio, que cor que é o sardônio, gente? Pedra. Vou escrever em português para ver se aparece. Sardônica, vamos ver. É vermelha também? Uau! É assim, meio amarelada, meio avermelhada, é uma pedra estranha. Então, jaspe, deixa eu ver jaspe então, porque essa pedra jaspe, deixa eu botar sardônia avermelhada, gente. Deixa eu mostrar para vocês, espera aí, deixa eu mostrar para vocês verem, para ter uma ideia de que é, tá? Vou mostrar para ficar mais fácil. Olha aí a sardônia, tá vendo? Avermelhada, né? Tem um amarelo, tem assim, uma cor, tem dela assim também. Mas essa aqui, ó, sardônia. Deixa eu ver o jaspe. Vamos ver qual que é a cor que eles vão mostrar o jaspe aqui. Ó, aqui deve estar lá, jaspe. Também, tá vendo? É vermelho. Então, possivelmente porque deve ser uma coisa parecida com fogo, né? Que é avermelhado. Vamos ler o 3 de novo para a gente entender, né? Melhor. E o que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe. O ser que estava sentado era semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, quer dizer, avermelhado. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência esmeralda. Então, em volta do trono tinha um formato de arco-íris e que era verde. Então, você imagina essa imagem de um ser que tem essa cor de sardônio ou cor de jaspe, avermelhada, e em volta dele um verde. Muito estranho, né? Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Então, tinha o trono principal com esse ser avermelhado, em volta desse ser avermelhado, um arco-íris de esmeralda verde, e em volta dos lados, em volta desse trono, 24 pequenos tronos com 24 pessoas vestidas de branco com coroas de ouro na cabeça.
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Deve ter sido uma visão muito de dar medo, né? Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Lembra que Jesus disse que ele tinha os 7 Espíritos? Também havia diante do trono como um mar de vidro semelhante a cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Essa visão está cada dia pior, está cada hora pior. Olha, versículo 6. Também havia diante do trono como um mar de vidro. Quer dizer, era um mar semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Opa! Eu quero entender bem esses 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Quer dizer, ele estava dizendo que esse ser era um ser como a gente, que tinha frente e costa. E tanto na frente como na trás existiam olhos, cheios de olhos. Parece um pouco com a visão de Isaías, né? Quando Isaías viu aqueles seres viventes, eles também tinham olhos por todos os lados, né? Os serafins. Pode ser que ele tenha visto os serafins, né? E nos 4 cantos daquele lugar, existia um deles. Estavam postos lá. Certos serafins, eles são guardiões, né? O primeiro era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um touro. O terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante à águia voando. Essa descrição está parecendo um pouco com a de Ezequiel. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. Aqui ele já está parecendo com o de Isaías. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Versículo 9. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é Senhor nosso Deus, digno é Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. É bem interessante essa visão. Muito interessante essa visão. Essa visão não é só interessante, ela é assustadora. Para João, que viu essa visão, ela era muito estranha, né? Primeiro, esse ser assentado, todo vermelhão, com um arco em volta verde. Esses 4 seres, um pouco descritos como Ezequiel viu, mas também como Isaías viu. Talvez sejam seres diferentes.
porque os de Ezequiel, eu não lembro se eles tinham só, tinham asas, se eles tinham asas, mas cada um tinha a sua própria asa, né? Eles não tinham quadro, não tinham todas essas asas que estão aqui. Esses aqui tinham quantas? 4 seres viventes, tinham cada um 6 asas. Então, esses aqui são diferentes em termos de asa dos que Ezequiel viu. Eles têm semelhança com os que Isaías viu. Mas os de Isaías não tinham rosto de animais. E esses aqui já tinham rosto de animais, como os que Ezequiel viu. Então, talvez sejam outros seres, não os mesmos, nem o que Ezequiel viu e nem o que Isaías viu. Mas, como nós sabemos que no mundo do eterno tem vários diferentes seres, né? E pode ser que seja realmente diferente. Agora, tá meio complicado da gente imaginar que esse ser sentado no trono fosse Jesus nessa cor. Está mais para ser o Pai, para falar a verdade. Principalmente pela saudação que aqueles seres estavam fazendo diante dele. Ó, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Pode ser que seja mais o Pai. E ele viu ele nessas cores porque ele é um ser de energia, né? Então, a energia, a gente tira ela mais para o lado do fogo, né? Mesmo quando há descargas elétricas, ele é mais um amarelado mais voltado para o fogo, né? Então, é meio complicado isso aqui. Porque Jesus mesmo disse que ele nunca se manifestou, nunca apareceu como um Deus, né, gente? Nas cartas que ele aparece aqui, ele sempre fala: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí depois ele falou que vez escreve, não, no final. Aí no final ele fala ao anjo da igreja de Éfeso, diz aquele que tem a mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí para a igreja de Esmina ele fala: isso diz o primeiro e o último que foi morto e viveu, e reviveu. Depois, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E depois ele diz: a igreja de Sardes diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Também a mesma coisa que ele fala para a igreja de Éfeso. A igreja de Filadélfia, ele fala: o anjo da igreja de Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a palavra a chave de Davi, o que abre e fecha, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Ao de Laodiceia ele diz: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, não tem como você dizer que esse ser aqui tem recebido a adoração desses anjos e desses 24 anciãos que estão sentados como se ele fosse Deus. Não faz sentido. Então, para mim, essa visão que João teve foi já do eterno mesmo, do Pai. Porque senão confunde a cabeça, né? Digno é, Senhor nosso e Deus nosso, tá vendo? De receber a glória, a honra e o poder, como tu
criaste todas as coisas e por sua vontade existem e foram criadas. Jesus disse aqui na carta que ele era o princípio da criação. E quem criou Jesus foi o Pai. E aqui ele diz, pois tu criaste todas as coisas. Então, esse aqui é o Pai. Vocês que me dizem o que vocês acham também, mas é uma visão estarrecedora. Eu acho que se eu visse um negócio desse assim, eu ia passar mal mais de semana. Por quê? Só de ver algumas coisinhas e receber algum pouquinho do Espírito Santo, a gente já dá diarreia, já fica com dor de cabeça, já vomita, já acontece tudo aquilo, que o corpo da gente não aguenta, né, gente? Aí você fala, mira, mas ele foi em espírito mesmo assim, gente. Você lembra quando Daniel teve as visões, como é que ele ficava? Ele adoecia depois. Ele adoecia. Ele ficava doente depois daquelas visões que ele tinha. Desmaiava e tudo, ficava sem comer. Porque a energia, quando você tem esse tipo de experiência, é energia demais para você. Fisicamente, a gente não dá conta. Né? Eu imagino que o João não sofreu depois de ter uma visão dessa aqui. Gente, imagina. Então tá, estamos aqui hoje nesse capítulo 4 e amanhã vamos estudar capítulo 5. Como eu disse para vocês, é um livro complicado, difícil de ser entendido. A gente lê, medita, espera a instrução do Espírito Santo, porque realmente é um livro meio complicado. Para te dizer a verdade, gente, eu não queria ter uma visão dessa, não. Ia ficar ruim muitos dias. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu não sei. Ele não fala nada de como ele ficou, né? Daniel já falava, né? Já contava como é que ele ficava depois dessas visões. E eu fico imaginando assim, será que ele deu a visão todinha para ele de uma vez? Ou será que foi num processo, né? Porque os de Daniel foram num processo, né? Ele foi tendo, ele tinha uma aqui, depois ele tinha uma outra lá, agora de João não sei, ele não fala sobre isso, né? Como é que foi o processo de entregar essas visões para ele. Então tá, gente. Tenha uma boa tarde aí no Brasil. Tchau, tchau.